Fala trader, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Lucas e eu tô aqui praticamente para ensinar você a ser um profissional em opções binárias, da mesma forma que eu me tornei há um tempo atrás, beleza? Já tenho 2 anos de mercado aí e eu tenho muito conhecimento para passar para você. Inclusive nessa aula a gente vai comentar um pouco sobre figuras gráficas, beleza? Mas eu não vou passar uma aula ultra técnica para vocês porque, pessoal, isso não vale a pena. Tem muita figura gráfica aí que a gente praticamente não usa. Então a galera acaba ensinando para vocês aí, muitos traders ensinam isso na verdade, só que sinceramente para opções binárias acaba não sendo tão útil. Então eu vou passar praticamente aqui duas figuras, uma delas com suas variações, que eu uso praticamente todo dia aí, sempre que aparece nas minhas operações e elas me ajudam bastante, belezinha? Então bora lá aprender sobre elas. Bom, pessoal, figuras gráficas nada mais são do que padrões que o gráfico deixa no passado, que a gente analisa para acabar tentar prever o futuro, beleza? Então, esses padrões ele tem uma alta assertividade geralmente, e mesmo que alguns não sirvam para a gente acabar pegando operações como gatilhos de entrada, essas coisas, eles servem como filtros de não entrada e também facilitam bastante aí a nossa análise, o que melhora provavelmente a oportunidade de trade que a gente vai realizar. Principalmente as figuras que a gente utiliza no dia a dia, beleza? Tem muitas figuras que são boas para outros tipos de mercado, mas para opções binárias eu separei apenas duas aqui, e a primeira delas é uma consolidaçãozinha, bem simples e tranquila de se identificar, pessoal. A gente está falando disso aqui, ó. Uma consolidação nada mais é do que uma zona de suporte com uma zona de resistência bem próximas uma da outra. E isso aqui é praticamente um gráfico consolidado, ó. É uma figurinha que a gente tem que indica pra gente que o preço está se acumulando naquela zona. E uma acumulação sempre gera um rompimento no mercado, beleza? Então, às vezes o preço está fazendo algum movimento, ele acaba acumulando e descansando numa zona, para depois ele continuar um outro movimento. Pode ser tanto o movimento anterior, que seria o de alta, ou ele pode reverter e fazer um movimento contrário, como no caso ele fez aqui pra gente, beleza? Então, essa é a primeira figura que a gente pode identificar. Para ser uma consolidação, não diferente de uma lateralização, pessoal, é muito importante que a gente consiga identificar o preço dentro de uma zona pequena, beleza? Por exemplo, aqui, ó, exatamente como está aqui. Ele está praticamente preso dentro dessa zona que eu estou mostrando para vocês. Porém, se a gente acabar pegando um gráfico, deixa eu ver aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui a gente tem uma zona de gráfico lateral, beleza? Ele está um pouco lateral aqui, ó. A gente consegue perceber. Porém, isso já não é uma consolidação, beleza? Por quê? Porque ele não mantém um topo e um fundo perto. Não é uma zona que literalmente está acumulando, é só uma lateralização aqui, beleza? Então, isso aqui não é uma consolidação, não é a nossa primeira figura que a gente está procurando. Vou procurar outro exemplo aqui de consolidações que a gente pode ver, belezinha? E pessoal, essas mesmas consolidações, elas geralmente sempre apontam para um rompimento depois de um tempo, beleza? Ó, aqui a gente pode até considerar uma lateralizaçãozinha, ó, uma consolidaçãozinha, perdão. Aqui a gente consegue ver uma pequenininha, ó, beleza? Até rolou um falso rompimento aqui, mas depois o gráfico acabou voltando para dentro. Então aqui a gente tem uma pequena consolidaçãozinha. Quando o gráfico fica muito tempo assim, pessoal, tomem cuidado e esperem por um rompimento, beleza? Ó, pessoal, aqui a gente tem outro exemplo de consolidação muito legal, ó. Uma zoninha consolidada aqui de preço, praticamente com um suporte e uma resistência bem próximos uma da outra. O preço fica fazendo o que aqui dentro? Acumulando. E assim que ele acumula, ele acaba rompendo para uma direção. Ah, Lucas, por que vou usar essa figura então? Bom, é muito importante você perceber isso para você já esperar um rompimento, beleza? Diferente da lateralização, ó, vou até desenhar para vocês aqui. Bom, pessoal, diferente de uma lateralização, onde a gente pode ter um movimento grande de mercado, ó, o mercado pode ir trabalhando dentro dessa zona lateral, isso é uma lateralização. Uma consolidação é literalmente uma zona de acumulação pequena, onde o gráfico fica aqui, ó, bem acumulado, beleza? Então, só reforçando esse ponto, isso aqui é uma zona de acumulação, então sempre que você vê isso aqui, evite pegar operações aqui no suporte e resistência, a não ser que você esteja operando uma estratégia para consolidação e ainda pegando no começo, porque você tem que ter em mente que uma consolidação é uma acumulação e o gráfico sempre estoura depois de uma acumulação, beleza? No caso aqui, ele teve um rompimento para cima. Então, sempre que você vê essa figura aqui, você já fica esperando aí por um possível rompimento no futuro, tranquilo? Agora a gente vai falar sobre outra figura gráfica que eu gosto bastante também de utilizar, que é o triângulo, pessoal. E o triângulo a gente tem várias variações dele. Tem o triângulo ascendente, que é um triângulo de alta, o triângulo descendente, que é um triângulo de baixa, e a gente também tem um triângulo normal, beleza?
E agora eu vou procurar uns exemplos para vocês aqui sobre esses triângulos para eu poder explicar melhor ele para vocês. Bom, pessoal, consegui achar um exemplo aqui de triângulo normal para vocês. E o triângulo simplesmente é um afunilamento que o gráfico acaba deixando, beleza? Então o preço ele vai fazendo o quê? Ele vai afunilando dentro do triângulo até o afunilamento dele acaba rompendo para algum lado, beleza? O triângulo normal ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, beleza? Então, na verdade, todos os triângulos podem romper tanto para cima quanto para baixo. Porém, o triângulo normal ele é mais imprevisível. Então, ele sempre é formado por uma linha de tendência de baixa com uma linha de tendência de alta. Quando as duas se unem, a gente tem aí o nosso triângulo. Ah, mas onde é que você fez essas marcações, Lucas? A gente pode perceber pelos topinhos aqui, ó. Então, aqui é a minha linha de tendência de baixa e juntando esses fundinhos aqui, a gente tem a nossa linha de tendência de alta, formando assim o nosso triângulo. Sempre que ele chega perto da beira do afunilamento, ele rompe para um dos dois lados. E aqui, além de ter feito o rompimento para baixo, pessoal, ó, aqui, deixa eu pegar o pincel mais fino. Além dele ter feito o rompimento para baixo aqui, ele ainda realizou um pullback exatamente nessa linha de tendência de baixa do triângulo rompido. Se a gente tivesse pegado uma operação aqui, a gente teria ganhado tranquilamente, beleza? Então esse aqui é o triângulo normal. Certo, pessoal, e a nossa próxima figura gráfica é um triângulo descendente, beleza? Por quê? Porque ele vai afunilando para baixo. Ele é formado por um suporte e uma linha de tendência de baixa conectando, beleza? Os dois sem se encontrar e a gente consegue então um triângulo descendente, onde ele vai afunilando da mesma forma que o triângulo normal, até que ele perca esse afunilamento dele e acabe realizando um rompimento, beleza? Pessoal, é mais normal que um triângulo descendente acabe rompendo para baixo, beleza? Mas não é um padrão, mas geralmente ele acaba rompendo para baixo do triângulo descendente, porque o gráfico vai perdendo força junto com a linha de tendência de baixa. Mas, por exemplo, nesse exemplo que a gente usou aqui, ele acabou rompendo para cima e aí, além de romper, ele ainda fez um pullback aqui. E aí, se a gente tivesse pegado, a gente também conseguiria ganhar tranquilamente essa operação, beleza? Mas então aqui a gente consegue ver que um triângulo descendente é formado então pela linha de tendência de baixa mais o suporte e acontece o afunilamento dentro dele também. Muito importante a gente lembrar que sempre que ele vai chegando perto do bico dele, ele acaba rompendo, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, e para finalizar a gente tem o triângulo ascendente, beleza? Que é o triângulo que vai afunilando para cima. Ele é formado por uma linha de tendência de alta junto com uma resistência, beleza? Então aqui a gente tem o quê? O afunilamento dentro desse mesmo triângulo igual aos outros, ó. Assim que o gráfico vai chegando perto do bico, ele acaba perdendo esse afunilamento e rompe para algum lado. No caso aqui ele rompeu para baixo, beleza? Bom, pessoal, então o triângulo ascendente é a mesma coisa que os outros triângulos, sempre que ele vai chegando perto aí da borda, ele indica um possível rompimento pra gente. Fiquem atentos, porque ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, beleza, pessoal? Então é muito importante a gente sempre ter isso em mente, que sempre que ele vai chegando perto aqui do bico, que no caso é essa zona aqui, ele tende a realizar um rompimento. Então a gente já pode esperar por isso. E mais uma vez, acho que se a gente tivesse pegado um pullbackzinho aqui, ó, no rompimento desse triângulo a gente teria ganhado. Tá vendo? Os 3 triângulos que eu mostrei pra vocês, os 3 deram um pullback vitorioso. Tá aí uma ótima operação para você juntar junto com essa análise do triângulo, beleza? Então, sempre prestem atenção nisso. Pessoal, esse é praticamente aqui as únicas figuras gráficas que eu utilizo em opções binárias. Existem muitas outras aí, mas eu acredito que não vale a pena a gente acabar aprendendo elas para utilizar em OB. Porque elas não são tão eficientes assim, é muito difícil aparecer. Demorou bastante tempo para eu achar esse triângulo ascendente aqui, então não é sempre que aparece. O que mais aparece mesmo é a consolidaçãozinha aqui que eu já mostrei para vocês, ó. Que é para vocês ficarem ligados principalmente nela, porque ela indica um rompimento para algum lugar. Então sempre que aparecer a consolidaçãozinha, você já sabe que provavelmente o gráfico vai romper. E nessas consolidações também aqui, pessoal, acabam dando bastante oportunidade de pullback. Então se vocês ficarem ligeiros com ela, já saber que vai romper, já pode procurar essas oportunidades de pullback aí, beleza? Então essas foram as figuras gráficas que eu queria passar para vocês, que eu utilizo. Cara, abre o seu gráfico agora, começa a marcar essas figuras, começa a procurar elas no gráfico para você treinar a sua mentalidade, para o seu cérebro já bater o olho e já saber que essas figuras estão ali. Para você já saber o que elas indicam, o que elas podem fazer no gráfico ali, para você já se antecipar e conseguir pegar boas oportunidades. É assim que você vai se tornar um profissional. Beleza, pessoal? Se você curtiu, deixa seu like aí, compartilha, me chama lá no direct do Instagram pra gente trocar uma ideia e tamo junto. Até uma próxima.